Boa tarde, meu nome é Ezequiel Alves Pereira, sou aluno do 7º período do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro em Manhuaçu. Essa videoaula está sendo gravada para a disciplina do Laboratório de Ensino de Zoologia, ministrada pelo professor Abel Moll, onde eu vou falar um pouquinho para vocês de duas características das aves, que são os bicos e as patas, já que esse grupo das aves ela foi dividido em um grupo e cada um pegou algumas classes, algumas características distintas, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os bicos e as patas. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre os bicos, falando um pouquinho da anatomia, da função. Bem, a anatomia do bico, ela é formado, no caso, ele é formado pelo nosso osso maxilar, né? Pelo maxilar e pelos ossos da mandíbula, sendo que no maxilar ela tem ali as fossas nasais, para que a ave consiga respirar, no caso, né? Que é a entrada ali das vias respiratórias, das fossas nasais da ave. E qual é a função do bico? Bem, a função do bico ela está relacionada diretamente à alimentação, mas além da alimentação, ele pode ser utilizado para transporte de alguns alimentos, de algumas coisas que elas necessitam, para poder construir seus ninhos, para poder pentear as suas penas ou passar algum óleo em suas penas, igual algumas características de algumas aves elas têm. E então o bico ele não está restrito especificamente à alimentação, ele tem essas outras funções também. E como que são então os bicos das aves insectívoras? Bem, ele é longo, sendo um pouco achatado na sua base, além dele ser um bico forte. Além do bico ser forte, no caso igual do pica-pau aqui, o pica-pau ele tem uma característica, ele tem uma língua também comprida para que ele consiga capturar, né, as larvas de insetos ali dentro dos seus troncos. O pica-pau ele fica ali, né, ele utiliza esse bico forte para poder fazer pequenos buracos na árvore e com a sua língua ele capturar os insetos. Além de ser um bico forte e achatado, ele tem essa característica também de ter uma língua um pouco grande para que ele consiga se alimentar. As aves frutíferas, assim como o papagaio, o tucano, o maritaca, essas aves elas têm os bicos fortes e um pouco curvados, de forma que eles consigam quebrar os frutos e as suas sementes, assim adquirindo então sua alimentação. Essas aves elas possuem um bico cônico com as bordas cortantes, com força suficiente para descascar as sementes para poder se alimentar. E os piscívoros, que são as aves que se alimentam de peixes. Bem, no caso nós temos o martim pescador, as garças, os pinguins, algumas classes de gaivotas, que são aves pescadoras. Elas são adaptadas, né, para poder capturar o peixe. A maioria das vezes essas aves elas possuem um pescoço um pouco longo, com bicos retos e pontiagudos, dependendo de alguma delas, para que elas possam capturar a sua presa. Além disso, na parte inferior do bico, elas possuem como se fosse uma bolsa, para onde elas conseguem guardar o peixe, dessa forma que eles não consigam escapar. Então, ela tem essa característica também. E os carnívoros? Bem, as árvores carnívoras, elas têm uns bicos realmente curto comparado com os outros, mas com a curva bem acentuada na porção superior. Além de ter um bico muito forte para cortar, rasgar as carnes de suas presas. Exemplos de árvores carnívoras, nós temos os falcões, as águias, os gaviões, que se alimentam de pequenos insetos, pequenos mamíferos, pequenos répteis. Então esse bico deles ela tem bastante força ao ponto de rasgar a carne de sua presa. Nós temos as aves carniceiras também, né? Que se alimentam de animais em decomposições, restos de algum organismo em decomposição. Exemplos são os abutres e os urubus, que têm um bico curto também, extremamente forte ao ponto de conseguir rasgar a carne ali que esteja colada ao osso, se alimentando de restos de animais em decomposição. Temos os nectarívoros, que são as aves que se alimentam de néctar. Exemplo é o beija-flor. Ela possui o bico longo, fino,
além também de ter uma língua especializada, para que ele consiga atingir, né, alcançar o néctar ali daquela flor. E então ela tem um bico longo, extenso, com um pouquinho de curva, meio curvado, para que ele consiga então alcançar o néctar ali da flor. E temos também os bicos generalistas, que são a maior quantidade de espécies de aves, tem um bico generalista, que são aves que se alimentam de frutos, de pequenos insetos, de alguns grãos. Então essas aves elas têm um bico longo, um pouco curvo, eles se alimentam de pequenos insetos, então é um bico generalista que atinge praticamente 50% das classes de aves existentes. E como é a evolução dos bicos? Bem, a hipótese mais bem aceita da evolução dos bicos é que no decorrer do processo de evolução, os descendentes diretos ali, os ancestrais mais comuns das aves que vieram dos dinossauros, eles vieram com uma perda gradativa dos dentes. E com isso eles foram perdendo seus dentes e foram se transformando em bicos. Essa é a hipótese mais aceita hoje de que o bico tenha surgido de um ancestral comum das aves. É que os seus descendentes, né, os seus ancestrais, eles vieram tendo a perda de dentes, né, e com isso foram transformando em bico. E com isso foi aonde as aves elas tiveram a origem dos seus bicos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das patas. A anatomia ela é formada pelo osso da coxa, que no caso seria o nosso fêmur, né? A nossa articulação do joelho, que seria o nosso joelho aqui, a articulação do tornozelo e o osso da parte inferior da perna, que seria a nossa tíbia. A função é sustentação do peso, o andar ali, a locomoção, e a característica é que a maioria das aves, todas as aves, elas têm 4 dedos, entendeu? E todas elas têm uma ponta em cada, é uma garra, não uma ponta, gente, é uma garra na ponta de cada dedo. E cada ave ela apresenta uma anatomia de pata diferente conforme as suas características. Por exemplo, como eu disse, né, a maioria das aves ela tem 4 dedos, né, em cada pé, e todas elas têm uma garra. Mas aí vamos, por exemplo, os pés de puleiro, que incluem metade das aves hoje. Esses pés para puleiro são aves mais domésticas, por assim dizer, igual canário, coleirinho, trinca-ferro, catatal. Essas aves elas possuem 4 dedos, né? Sendo o polegar opositor, por assim dizer, e mais 3 dedos na frente, que é utilizado para poder fazer, tipo assim, agarrar ali no poleiro, se prender em alguns galhos de árvore. Então, dessa forma, ela consegue se adaptar melhor. Ela tem um dedo posterior, 3 dedos na base da frente, que ela consegue se prender, fixar, né, aonde ela vai ficar parada. Tem os pés para todos os fins, que também atinge uma grande quantidade de espécies de aves, que ela também tem 3 dedos voltados para a frente e um dedo posterior. Esse dedo é muito comum nos corvos, que são aves de poleiro também, e uma versão, vamos dizer assim, possui um grande dedo posterior, que é uma versão para elas poderem se fixar melhor ali onde eles vão ficar. Temos o tipo também de garras para trepar, que são 2 dedos para frente e 2 dedos para trás. Esse tipo de pata ela pertence também ao pica-pau, que ela fixa, realmente ela trepa em algum lugar onde ela vai fixar ali, igual o pica-pau, ele se prende na árvore atrás de alimento, e isso ajuda que ele fique fixo ali enquanto eles picam a madeira, para que eles possam encontrar o seu alimento. Temos as patas das aves de rapina, que essa característica é que ela consegue abrir bastante os dedos para que ela consiga agarrar o seu alimento, agarrar a sua presa.
e fazer com que isso ela fique bem, não perca ali. E uma característica é que elas têm uma dificuldade muito em andar. Por isso que essas aves, a maioria das vezes, elas fazem o que? Elas dão um voo, capturam ali o seu alimento e já voltam para o local onde elas irão comer. Elas quase não andam, elas têm uma dificuldade em andar. As garras dela, os dedos, a pata dela, os dedos são bem abertos, bem adaptados para que ela consiga capturar, agarrar com mais facilidade a sua presa. Temos também as aves que elas voam com carga, que elas permitem segurar um peso e que não atrapalhe seu voo, por exemplo, igual o gavião, o falcão, que costumam capturar pequenos mamíferos e isso não atrapalha ali no voo. Então, ela é aquelas garras bem firmes. E temos as garras com as penas, que algumas espécies de aves, elas têm as penas para proteção ali, tanto da pata quanto dos seus dedos, para que elas não façam muito barulho. No caso, é uma característica evolutiva que elas quase não fazem barulho ao se deslocar até ela capturar a sua presa. E também para poder servir como isolante térmico, para que ele não fique, não sinta muito frio, né, na pata, nos dedos, em tempos mais frios. Temos as pernaltas, que são as patas de aves que caminham mais sobre lagos, encharques, que eles não se afundem em lodo, barro, e para que poder se locomover melhor, para que eles não afundem em águas, para poder caçar também, né, que são as mais das aves que são as piscívoras, que caçam ali o seu alimento ali nesses ambientes. Temos os pés, as patas com os pés com palmuras, que são, no caso, pertencentes aos patos, gansos, os cisnes, que utilizam também essa pata como se fosse uma nadadeira, né, para poder, vamos dizer assim, andar sobre a água, para que elas pudessem se locomover melhor ali no ambiente aquático, para que elas consigam, assim, correr atrás do seu próprio alimento e ter êxito na sua caça, vamos dizer assim. E os dedos da galinha d'água, que ela tem umas plumas, né, na ponta dos seus dedos, que se movimentam para trás e para frente para poder gerar uma propulsão. E fecha quando ele se movimenta para frente. Vamos dizer que esse modelo de pata foi que deu a forma das aves aquáticas. Gente, seria somente isso. Muito obrigado e boa tarde para vocês.